Opa, galera, aqui é Dominique da Dono Saber e hoje o vídeo é sobre como um governo se endivida. E eu tô fazendo esse vídeo mais porque eu percebi que tem algumas pessoas que me conhecem e que não fazem ideia de como que um governo se endivida. Ah, é que se escuta falar bastante sobre dívida pública e que o governo está devendo tanto e que o governo americano deve tanto. Eu até falei isso nos vídeos recentes aqui do canal e realmente se você parar pra pensar, as pessoas só sabem que existe uma dívida e não faz ideia de como que essa parada aconteceu. O primeiro ponto é que dívida é feita a partir de compromissos, correto? Você não consegue fazer uma dívida simplesmente em casa, deitado, ou então aproveitando sua vida ou só trabalhando. Você tem que admitir um compromisso com alguém. Você tem que ir na loja, você tem que falar que você vai pagar alguma coisa, a pessoa tem que acreditar em você. Então, quando ela te prestar esse serviço de vender essa parada, você está em débito com ela. E você só vai ter essa dívida se você não honrar a sua palavra, o seu compromisso. O primeiro ponto da dívida é esse. Você tem que ter, por trás de alguma coisa aí, uma promessa crível e a pessoa tem que te adiantar alguma coisa. Então, o ponto é esse. Como que um país ele entra nesse rolo aí de prometer coisas? Basicamente, o país ele se endivida, primeiramente, consigo mesmo. É incrível isso, porque as pessoas não fazem ideia de que a dívida que o Brasil tem, a dívida pública que o Brasil tem, é com ele mesmo, antes de mais nada. E como que é essa coisa da dívida consigo mesmo? Cara, basicamente toda vez que o Brasil, ou então qualquer governo, abre concurso, por exemplo, ele está admitindo que ele vai pegar muita gente, que ele vai pagar muita gente. Então, se ele fala que vai contratar professor, médico, enfermeiro, policial militar e o caralho a quatro, então ele vai ter que ter salário para pagar essa galera. Então, toda vez que ele abre o concurso, ele está tentando, de alguma maneira, aumentar um pouco essa dívida. Então, a dívida pública do Brasil, ele é completamente criada, essa dívida ela é criada a partir das coisas que o governo se propõe a fazer. Então, qual que é o problema aqui? O problema da dívida dos países tem a ver completamente com o que ele se dispõe a fazer pela população. Então, é como se o próprio Estado de Bem-Estar Social criasse a dívida, porque ele cria a dívida. Ele mesmo inventa essa merda. Ele inventa que ele vai cuidar da Previdência, ele inventa que ele vai meter a mão no petróleo, ele inventa que as poupanças dele, ele inventa... Enfim, o Brasil hoje é um grande prometedor de tudo, né? Ele fala que ele vai dar comida, que ele vai dar... incrivelmente ele fala que ele dá água, mas a gente paga água, paga energia, etc. Está tudo na mão dele e ele consegue se endividar com isso, entendeu? As dívidas de um país tem tudo a ver com essa pira do governo tem de que ele tem que dar as coisas, beleza? Qual que é o ponto aqui? O ponto é que a maioria das coisas que o governo se dispõe a dar, ele poderia ser fornecido pela iniciativa privada, por exemplo. Vamos supor que se não existisse o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, existiria então uma demanda maior por médicos de iniciativa privada, já que não tem mais tanto médico atendendo pelo SUS. Então, se existe uma demanda maior por médico, mais médicos viriam até de fora aqui no país, porque teria um mercado fértil para eles estarem empreendendo aqui no país. Enfim, a maioria das coisas que o governo se propõe a fazer poderia estar fazendo pela iniciativa privada, mas é caro, não sei o quê. Cara, não tem como não ser caro se você está pagando para o governo fazer. Por quê? Toda vez que você paga uma coisa para o governo fazer, você tem que entender que é tipo um bandido. Cara, tipo assim, eu vou tentar explicar aqui melhor esse raciocínio de por que é um bandido. Cara, todo dinheiro que entra pro governo é via extração de dinheiro de gente honesta, entendeu? Não é o governo conquistou isso, não. Ele realmente, a cada notinha fiscal, leite em pó que a mãe comprou pro filho dela, ele extrai parte desse dinheiro para ele mesmo, entendeu? É literalmente roubo na cara de pau. E tem umas coisas muito mais roubadas, tipo você pagar para ter um carro, ou então pagar para importar alguma coisa de fora, ou então pagar para... Então os impostos bem arrombados mesmo. Tem o pagar para mandar dinheiro para alguém, tipo, é ridículo. Enfim, basicamente você confiar no caráter empreendedor de um ladrão. Qual caráter empreendedor tem um ladrão? Nenhum, cara, nenhum. Porra, se o cara tivesse um caráter empreendedor, se ele fizesse dinheiro por si só, dificilmente ele estaria roubando, correto? Não faz sentido você confiar no empreendimento de um ladrão. Por isso que a maioria das coisas do governo fracassam, falham feio mesmo, de dar prejuízo. É raro você ver um governo, dois no mundo, que ele faz alguma coisa e quando faz vira notícia de coisa que ele faz e acerta, entendeu? Mas é por quê? Porque a natureza do Estado é essa, é a natureza de um ladrão, não é a natureza de um empresário, de um cara que está ali se arriscando e se ele der prejuízo ele se ferrou, que é a realidade dos empresários. Tem que calcular, tem que fazer estimativa, tem que levantar dados, tem que ver pesquisa de mercado, o caralho, a quatro para as coisas darem certo. O governo está se lixando. Se essa merda aí der tudo errado, ele só vai pegar, vai aumentar os impostos para cima de você e de mim
e vai continuar subsidiando as merdas que ele acha importante, entendeu? Então é por isso que você nunca deveria confiar do governo falando que vai dar alguma coisa, porque ele vai fazer merda. E agora vem a segunda parte desse vídeo, que é como que o governo paga e sai dessa dívida, né? Porque o primeiro, como ele faz a dívida é prometendo coisa que ele não vai pagar. E o segundo jeito dele fazer essa dívida também é ele tentando pagar a dívida. Você vai ver que é absurdo. A primeira coisa que ele pode pagar essa dívida é ele chegando para uma nação externa, ou um fundo externo, por exemplo, o FMI, falando que ele está com problemas financeiros e aceitando, tentando pegar um empréstimo, às vezes a uns juros muito loucos. Eu recomendo vocês dar uma olhada nos empréstimos que o Brasil já tem. E, cara, são juros muito filhos da puta, cara. E, tipo assim, pega esse empréstimo, paga as contas de dentro do país e fica por isso mesmo. E por que fica por isso mesmo? Porque a renovação do poder é muito grande no Brasil. A cada 4 anos entra um cara novo, então já não é da responsabilidade fiscal do cara que estava antes, do ministro que estava antes, se mudar, entendeu? Então, tipo assim, por ter essa mudança muito grande de dono do Brasil, o segmento das propostas, eu peguei, eu vou pagar, não existe isso no Brasil, entendeu? E o mais louco ainda sabe, que o segundo jeito deles pagarem essa merda, vamos supor que o Brasil tem uma dívida enorme agora, vamos supor com o FMI, que seja, onde colocar aqui de 3 trilhões, ele vai pagar essa merda só imprimindo a moeda do absoluto nada. Vai pegar, vai imprimir tudo, vai pagar. Qual que é o primeiro efeito? Se você aumenta o tanto de dinheiro que tem disponível, você desvaloriza o dinheiro. Ou seja, se eu pego, vamos supor que Bitcoin todo mundo mais entende melhor. Se existem, vamos supor que 10 milhões de Bitcoin, e do nada aparecem mais 10 milhões, e agora tem 20 milhões de Bitcoin, você acha que ele vai continuar valendo a mesma coisa? Cara, é a mesma coisa para o real. Se o governo pega e resolve pagar a dívida apenas imprimindo, o seu dinheiro vai passar a valer menos. Você vai comprar menos pão, menos qualquer coisa. O seu aluguel vai ser mais caro, vai ser tudo mais caro. Ou seja, todo o dinheiro que você acumulou, que você poupou até ali, ele foi desperdiçado. Algumas vezes as pessoas, elas têm, sei lá, reajustes salariais, mas tipo assim, tudo que você já poupou até ali foi desperdiçado porque agora vale menos, entendeu? Então, tipo assim, é ridículo o método de sair de uma crise financeira de endividamento por impressão. O outro ponto é pegando emprestado, que ele pode pegar emprestado, só que isso geralmente endivida ainda mais o país, porque, não sei se você sabe, mas quando você pega dinheiro emprestado, existe um negócio chamado juros, que é o custo da pessoa te emprestar o dinheiro. E normalmente existem penalidades se você não pagar essa merda em dia. E o que mais tem é país que desrespeita as penalidades, porque ele acha realmente que se ele chegou a dever para si mesmo, ele vai conseguir pagar a si mesmo, sobrar dinheiro e continuar pagando mais alguém. É tão idiota esse raciocínio que puta merda, entendeu? E qual que é o terceiro jeito de sair de uma dívida, né? O terceiro método de sair é você começar, você assim, o governo, né? O governo começar a fazer cortes em si mesmo, e isso meio que causa uma liberalização na economia. E o que é esses cortes? Ele começar a se recusar a continuar pagando tudo que ele está pagando. Só que isso é mal visto pra caralho. Seja o país que faça, isso é mal visto pra um caralho. Por quê? Se o cara dava educação, ele fala agora a educação não é mais do Estado. A gente só vai dar educação, tipo assim, pra 5% do que a gente dava. Cara, sai um monte de gente na rua, acontece um inferno do caralho. Ó, agora não tem mais esse direito a passe, não sei o quê. Cara, isso dão uma merda tão grande. É normal as pessoas perderem. Os presidentes que tentam pagar uma dívida via cortes serem, sei lá, destituídas do cargo, sofrerem impeachment. Por quê? Porque é ridículo. O Temer mesmo, em geral, odiava o Temer porque ele fazia cortes, velho. E, tipo assim, tentou pagar essa bola. Não pagou. Não chegou nem perto. Ele falou que ele ia firmar um teto para as paradas não passar desse teto. A galera achou ruim, tá ligado? Eles queriam que as dívidas passassem no teto. Eu fico tipo, cara, vocês não entendem porra nenhuma de nada. A proposta do cara é, tipo, o mais óbvio possível e racional de como pagar uma dívida. E todo mundo se rebelou contra o cara. Ai, meu Deus. Então, tem esse método de cortes, em que o governo ele se propõe a gastar menos e continuar a mesma arrecadação. E tem o clássico, né? Que é, um monte de burocrata numa sala fumando charuto fez uma dívida, prometeu o caralho a 4 e se endividou. E agora, pau no cu do povo, o povo vai ter que pagar. Que é o clássico aumento de imposto. O cara pega, aumenta o imposto a nível surreal.
Eu tenho a impressão que o Brasil vive nisso, porque ninguém consegue nem importar coisa pra esse buraco de tão fudido que é de imposto. E a gente se fode, tem que pagar. Não sei se vocês... aconteceu esses dias aí, chegou uma conta de água aí aqui em casa aqui, cara, pra caralho. E tipo assim, a gente consumindo a mesma quantidade de sempre de água. Aí olha assim, você teve reajuste de 25%. Eu tipo, mano... não teve nem discussão, entendeu? O cara só falou que ia aumentar a minha conta e foda-se. Se eu não pagar, eu tô sem água, eu morro de sede, tá ligado? A coisa mais escrota do mundo. Eu tô refém da empresa de água, tá ligado? Olha, o estado é muito ridículo. Não é por nada não, mas... Fiz aqui uma colinha aqui pra não esquecer nenhum ponto, mas... Cara, o jeito que o governo consegue se endividar e o jeito mais escroto que ele consegue de tentar se pagar é escroto, tá ligado? Não tem condição. Qual que é o jeito mais aceitável dele pagar esse puteiro? Cortes e liberalização da economia. Corte que gera a liberalização. Por que o corte gera a liberalização? Se você corta gente de alguns postos de trabalho inútil e subsidiado, vamos supor que o negócio é bem subsidiado mesmo, assim, bem ridículo. Caralho, velho. Vamos supor assim, vamos supor que você vai pegar agora e vai deixar a educação pro iniciativa privada, só vai dar, sei lá, se a pessoa comprovar que ela é realmente muito pobre, ela vai poder usar a escola do Estado. Agora, o governo vai ter um monte de escola vazia, então vai ter um monte de terreno para vender, vai ter um monte de funcionário, professor, fora do contra-cheque do Estado, então vai ter muita gente procurando emprego na iniciativa privada, vai ter muito professor desempregado tentando empreender em outras coisas, então mesmo como professor, novas alianças, coligações em colégios particulares, gente focando em dar uma educação que os pais valorizam, que os pais das crianças, né, valorizam, que os pais veem que tem importância, que estão dispostos a dar dinheiro naquilo. Então, é um dinheiro que se faz e não está no contra-cheque do Estado, entendeu? Fora que, é aquela que eu falei, ainda tem um monte de prédio para vender ainda. Então, tipo assim, às vezes a liberalização, ela ajuda a captar uma grana maneira. Normalmente a liberalização, ela vem com, ao invés de aumento de impostos, ela vem com corte de impostos, porque uma vez que você paga menos impostos, você deixa as pessoas empreender mais, porque, não sei se você já tentou abrir uma empresa no Brasil, mas algo muito próximo de 30% você tem que dar bruto pro governo. Bruto. Você tem que pegar tudo. Não foda-se se aquilo ali é lucro ou não. Você tem que dar, entendeu? Então é bem ridículo. Bem ridículo. Governo de Vita assim, é um vídeo que, se você para pra pensar em como isso é escroto, como que é sem noção você ser obrigado a pagar coisas que uns safados se proporam a usar para ganhar voto de outros safados. Nossa, é muito revoltante. Enfim, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha entendido como que é esse lance das dívidas, né, e dos pagamentos das dívidas. E até o próximo vídeo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você achou ele um pouco confuso ou não, etc. E vamos tentar melhorar isso aí. Falou!